Olá a todas, olá a todos. Estamos no segundo dia da contagem do Omer, dia de Gevurah, Shebechesed. Esse dia pode ser uma virada de chave para muita gente, desde que a gente vivencie isso em profundidade. A primeira coisa, vamos entender que é muito fácil falar de amor e é um pouco mais desafiador amar. Porque para falar de amor, basta eu falar. Agora, para amar, isso pressupõe alguma vulnerabilidade, alguma entrega, uma capacidade de escuta do outro, que nem todos nós estamos sempre preparados. Agora, para falar de amor, todos nós podemos falar, contar uma linda história de amor, falar como o amor é importante para a gente. Por exemplo, qualquer um de nós pode postar numa rede social: eu amo a vida, ou eu amo o mundo, ou eu amo a humanidade. Bom, qualquer coisa dessas é muito nobre, super legal. Vamos mesmo amar, vamos amar a vida, vamos amar a humanidade. Só que vamos lembrar que é mais fácil dizer que a gente ama a humanidade do que conseguir amar uma pessoa. Fora que, assim, exatamente o que significa postar eu amo o mundo? Não, é legal, é uma mensagem positiva. E, claro, se a gente conseguir amar o mundo, isso pode ser muito bom. Pode ser bom pra gente, pode ser bom pro mundo, pode ser bom pra Deus, maravilha. Mas apenas escrever eu amo o mundo, eu amo a humanidade, eu amo meus pais, eu amo meus amigos, apenas escrever isso, apenas falar isso, é muito pouco. E a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir ideia com amor. Eu amo meus filhos. Corta a cena, tá lá o cara gritando perversamente, descontando sua própria infelicidade, as suas próprias frustrações nos filhos, como se aquilo fosse uma bronca. Não, na verdade, aquilo é uma necessidade do cara. O cara tá irritado. E aí ele desconta isso nos filhos. Será que isso é exatamente amor? Porque esse cara pode chegar à noite, postar uma bela foto da família e escrever: a família que eu tanto amo. Então, eu gosto tanto, eu acho tão importante esse estudo de Gevurah, de Hesed, porque uma das primeiras coisas que ele lembra a gente é que amar é amar, falar de amor é falar de amor. Qualquer um de nós escreve aqui um livro de 3 tomos, ainda mais com inteligência artificial. Um livro de 3 tomos sobre o que é o amor. Qualquer um de nós. Hoje em dia está disponível para todo mundo. Agora, escrever um livro de 3 tomos sobre o que é o amor é uma experiência completamente diferente de amar. E é absolutamente possível escrever um lindo livro que até emocione as pessoas falando sobre o amor sem nunca ter amado. É uma das primeiras coisas que a gente equilibrar Gevurah de Hesed ajuda a gente. Que é o seguinte: você ama? Legal. Como? Como você expressa o seu amor? Porque um amor saudável, ele sempre vai vir junto de algum tipo de disciplina, vai vir junto da escuta do outro e vai vir junto de respeito. Eu gosto muito dessa frase: não me venha falar de amor se você não sabe respeitar, se você não sabe o que é respeito. Porque um pai que ama tanto seus filhos, que acaba educando eles como crianças muito mimadas e que aí vão ter uma certa chance de serem bastante infelizes ou de terem questões para resolver na vida adulta, o pai, ele pode até amar genuinamente os filhos, mas a maneira como ele está demonstrando esse amor, mimando os filhos, não é uma maneira amorosa. Não é uma maneira amorosa. Por quê? Porque isso não é uma boa educação para os filhos, porque os filhos no futuro vão sofrer com isso. No momento eles podem até falar: papai, é legal, trouxe mais um boneco, mesmo que eu taquei fogo nas cortinas de casa e o papai nem ligou para isso e trouxe mais um boneco para mim para dizer como eu sou legal. No momento pode até parecer legal, mas como é que vai crescer uma criança assim, sem limites?
os limites são importantes. A mesma coisa um casal, que um tem uma personalidade mais expansiva, o outro tem uma personalidade mais retraída. E de repente aquele que tem uma personalidade mais expansiva, ele ama tanto e de maneira às vezes tão escandalosa ou tão overwhelming, tão assim que, do tipo, chegando, que o outro membro pode se sentir sufocado. Ué, mas como é que a gente ama uma pessoa sem sequer perceber ela? Uma das chaves que a gente aprende com o exercício de Gevurah, de Hesed, é que a gente precisa escutar a pessoa amada. E é um dos exercícios que eu acho mais bonitos de se fazer de Gevurah, de Hesed, que é o quê? Você pode fazer isso com qualquer pessoa. E claro, quanto mais você ama uma pessoa, vai ficando mais difícil. Mas eu consigo servir essa pessoa, eu consigo ajudar essas pessoas, eu consigo ser fator de soma na vida dessa pessoa nos termos dela. Quando eu digo nos termos dela, é porque nós temos nossas maneiras de expressar amor e as pessoas têm as maneiras delas de receber amor. Por exemplo, uma pessoa que está muito aflita com uma questão técnica que você sabe resolver. E aí ela está desesperada, e ela chega para você desesperada para resolver essa questão técnica. E vamos supor que você sabe resolver essa questão técnica. E aí você vai ajudar e você vai resolver a questão técnica. Isso é muito legal. Mas talvez seja nos seus termos. Às vezes o que essa pessoa está precisando é de um abraço. Às vezes o que essa pessoa está precisando é de um acolhimento. Às vezes o que essa pessoa está precisando é de calma. Até porque, assim, só resolver a questão técnica, por mais que seja importante para ela, é um aspecto da coisa. Agora, se você souber resolver a questão, tiver a capacidade de perceber que, ei, antes dessa pessoa se acalmar, nada vai se resolver, tiver a capacidade de acolher a ansiedade dela, de ajudar ela a se acalmar, para aí resolver a tal questão técnica. Gente, a questão técnica pode ser qualquer besteira do dia a dia que a gente às vezes fica nervoso. É que tem muita coisa que a gente fica nervoso com algo que aconteceu e a gente não entende que o maior problema é a gente estar nervoso, que primeiro a gente precisa se acalmar e tal. Então, o que eu estou dizendo é, às vezes a gente quer ajudar as pessoas com o que a gente acha ou com o que a gente está vendo que a gente precisa, ou que a gente gostaria, ou que a gente sabe resolver. Mas será que a gente está fazendo o melhor pela pessoa? Um exemplo clássico é de alguns pais e filhos. Tem pais que por amor, ou pelo menos acreditando que é por amor, eles tentam impor a sua personalidade sobre os filhos. Então eles vão quase que impor a carreira que os filhos vão crescer, vão quase que impor os valores que os filhos vão ser formados, vão quase que impor uma maneira de ver a vida. E isso não é exatamente amor, porque a educação amorosa, você educa a pessoa com autonomia. Você educa a pessoa não para ela ser uma reprodução sua, e não para ela reproduzir as suas opções, mas para que ela possa aprender a ser ela mesma, ter autonomia e fazer as opções dela. Gente, para quem não está acostumado com o vocabulário da Kabbalah, não conhece os nomes das Sefirot, e ainda eventualmente não tenha sacado do que a gente está falando quando a gente fala desse estudo precioso que é Gevurah de Hesed. Gente, Gevurah é a nossa capacidade de construir limites, colocar limites, fazer restrições. E Hesed é o amor. Vamos olhar assim, por exemplo, eu estou aqui debaixo de uma árvore linda. Aí você fala assim, eu olho para essa árvore, eu vejo uma energia muito boa, eu vejo a natureza, eu vejo o amor. Legal. Mas vamos perceber uma coisa, só o amor, só a beleza não são árvore. Para a árvore existir, ela precisa de limite. Eu vou ser um pouco mais explícito. Eu estou apoiando aqui
o celular em um tronco. Até para segurar um celular que é razoavelmente leve, eu me apoio no tronco. Agora, a árvore inteira, que é muito mais pesada que um celular, está se valendo desse tronco para conseguir cumprir sua missão de crescer, florescer, crescer em direção à luz, fazer sua fotossíntese, sobreviver e ao mesmo tempo colaborar aqui para a sobrevivência do jardim. E assim vai. Sem Gevurah, não tinha árvore, não tinha jardim. Classicamente, quando a gente vai falar em termos de árvore, a gente fala que Hesed é como a seiva. É o que vai levar a vida, que vai permitir, é o alimento que vai permitir que a árvore sobreviva, que o jardim sobreviva. Mas só Hesed, só amor. Assim como eu falar, eu amo a humanidade, é simplesmente, são palavras, né? Só isso. Hesed de uma árvore é só a seiva. Então, a árvore seria um monte de seiva no chão, não é uma árvore, é Hesed. Para que seja uma árvore precisa do quê? Da restrição também. Precisa saber canalizar. E aí que entra o galho, aí que entra o tronco, aí que entra o caule. Agora, quando a gente tem Hesed, que é a seiva, e a gente tem Gevurah, que é a restrição, aí a árvore floresce e a gente vê beleza. Mas isso é assunto de amanhã, né? Porque aí beleza já entramos em Tiferet. Agora, se eu quiser regar esse jardim, Hesed classicamente é comparado à água. Então eu ligo uma torneira num canto do jardim, bom, vai alagar aquele pedaço do jardim e não vai regar o resto do jardim. Para regar o resto do jardim, eu preciso de uma mangueira. É uma restrição. E aí eu consigo regar aonde eu quiser. Os exemplos são infinitos, porque essa parceria Hesed Gevurah está em tudo. E é muito legal a gente conseguir enxergar no mundo. Gente, eu vou tentar não deixar esse vídeo tão grande quanto o de ontem, ainda mais com esse assunto que eu acho que é fascinante, que é essa interação de Hesed e Gevurah. Ela é um ponto de virada para muita gente. Por exemplo, crianças que foram muito fantasiosas, que não prestavam muita atenção na aula e ficavam olhando pela janela, sonhando, se perguntando os porquês da vida, e que eventualmente evoluíram para adultos também muito fantasiosos, que sonham demais e às vezes realizam pouco. Hesed, Gevurah de Hesed, é um caminho ótimo. É um caminho ótimo. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Porque esse tipo de pessoa é aquela pessoa que fala, comecei a jogar tênis, fala para todo mundo que começou a jogar tênis, e de fato o cara foi na primeira aula, saiu da primeira aula, foi pra loja, comprou uma raquete, comprou bolinhas, comprou até aquela fitinha para não ficar suando na testa, fez tudo, não sei o quê. Na segunda aula ele chegou atrasado, na terceira ele não foi, dali um mês ele foi, ou seja, uma coisa é jogar tênis. A outra coisa é fazer toda uma pirotecnia em volta, comprar roupinha, dizer para os amigos, se inscrever de fato, ficar pagando e não indo. Jogar tênis é estar lá na hora, às vezes acordar cedo, estar na quadra, tem um esforço, quem mora em São Paulo às vezes pega trânsito, mas isso é jogar tênis. A outra coisa é contar uma história, como é legal jogar tênis. Não, porque eu estudo música, Aí o cara, né? Mas estudar música é estar sentado lá, estudando, né? Isso vale para muita coisa. Agora, especialmente para a gente falar de amor. Eu amo tal pessoa, eu amo tal coisa, eu amo... Você ama mesmo? Cuidado, essa palavra está muito banalizada. O Rav Twertzky, ele fala muito bem, ele fala assim, nossa, o cara chega lá e diz, eu amo peixe. Não, você ama você. E como você ama você, você quer comer aquele peixe delicioso, por isso que você manda pescar ele, ferver ele, para você comer. Você não ama o peixe, você ama você mesmo. E ama comer uma coisa gostosa. Vamos pelo menos dar nome aos bois ou aos peixes. Tá, gente, são muitos exemplos que a gente poderia dar
de Gevurah, de Chesed. Eu espero que até aqui você já tenha entendido a natureza de Gevurah, de Chesed. Eu vou tentar, antes da gente ir para os nossos exercícios, falar da maneira mais simples que eu consigo, que é, no infinito, além do tempo e espaço, o amor é esse amor transcendental. Mas a gente está no finito. A gente não está no infinito. Nós somos criaturas infinitas, por isso que a gente quer esse amor. Mas a gente está aqui, encarnado. Bom, por isso mesmo, já que o amor tem essa natureza transcendental, ele está entre nós. E é aí que a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer uma confusão. O amor estar entre nós não significa que a gente está completamente misturado, correndo risco até de se agredir ou de se fazer mal nessa mistura, porque a gente não percebe direito o que é de quem, o que veio de onde, quem pensou o quê, quem falou o quê. Não. O amor numa dimensão transcendental, um amor na era messiânica, um amor além do tempo e espaço, a gente pode até falar que, já que não existe tempo e espaço, ele é de uma outra natureza que a gente tende a ver como nós somos um. Mas esse nós somos um é algo de ordem espiritual. Aqui é muito lindo que haja o um entre nós. É muito lindo que haja Deus entre nós. Mas nós somos três. Deus entre nós, você e eu. Agora, entre você e eu precisam existir limites respeitosos para que o amor seja possível. Então, no nível espiritual, ok, o amor entre nós, maravilhoso, a gente busca demais isso, a gente se trabalha para isso, mas para que isso possa acontecer, no nível aqui da carne, das ideias, das emoções, é preciso haver respeito. E aí pode haver, sim, espiritualmente, o amor entre nós todos, seres humanos. Agora, na dúvida, lembra que sem respeito não tem amor. Então, quando a gente ouve aquela frase de Hillel, quando o rapaz pede para Hillel resumir para ele a Torá inteira, no tempo que ele ficava em um pé só, o Hillel falou: aquilo que você não quer que o outro faça para você, não faz para o outro. Agora vai para casa e estuda todo o resto, mas a essência é essa. Por que Hillel não falou ama o próximo como a ti mesmo? Que é lindíssimo. Mas por que Hillel não falou isso? Talvez porque amor possa ser confundido com essa coisa, às vezes racionalizada, ou só mental, ou só ideal. E aí a gente, infelizmente, cai, às vezes, nesses buracos de dizer, eu amo tal pessoa, e por isso se conferiu o direito de ser extremamente invasivo, a gente esquecer do respeito para que o amor possa acontecer. Não tem amor se você não enxerga o outro como ele é. Gente, esse é um tema que me interessa muito, eu poderia passar o resto do dia falando sobre isso, mas vamos para os nossos exercícios. Primeiro exercício, a gente falar de Gevurah, de Chesed, em relação a Deus. A gente consegue fazer um gesto de amor hoje em relação à eternidade, em gratidão à eternidade, a tudo que já existiu e vai existir. Gente, às vezes esse gesto é arrumar uma flor no vaso, às vezes é plantar uma árvore, às vezes é ajudar um bebê que caiu no chão a ficar de pé. Será que a gente consegue fazer como um gesto de amor? Ih, mudou aqui, inverteu, peraí que eu vou voltar. Olha que bonita a árvore, olha lá brotando. Será que como um gesto de amor, como um exercício de Gevurah, de Chesed em relação a Deus, a gente consegue fazer uma pequena
pequeno gesto para transformar o eu amo o mundo em algo prático. Exercício de Gevurah, de Chesed, em relação ao outro. Gente, isso é muito legal. E realmente pode ajudar a nossa maneira de enxergar os outros. Será que a gente pode fazer um ato amoroso para o outro, nos termos do outro? Não necessariamente quando você quer ensinar algo para uma pessoa, a pessoa tem seu vocabulário. Às vezes a pessoa não estudou, às vezes a pessoa vem de outro background que o seu. Mas quando você vai ensinar essa pessoa, é muito bonito, é um ato de humildade, é um ato amoroso. Você está escutando a pessoa até o ponto de perceber a maneira como ela vai entender. E você fala num vocabulário para ela. Você expressar amor por alguém não absolutamente focado na sua maneira de expressar amor, na melhor maneira que você consegue expressar amor, no quanto mais pirotécnico ou mais impressionante isso vai ser. Não. A gente conseguir expressar amor partindo da atenção da pessoa. O que a pessoa está precisando? O que a pessoa deseja? O que a pessoa está pedindo? Finalmente, Gevurah de Chesed em relação a nós mesmos. Isso aqui é muito importante para algumas pessoas. A gente falou muito nesse vídeo, eu falei muito nesse vídeo, sobre Gevurah, a gente colocando limites para que o amor possa fluir. Falta comentar sobre a intensidade desses limites. Se você conecta uma bexiga numa torneira ligada, ela vai ficar enchendo até explodir, porque a bexiga tem essa natureza, ela não vai conduzir a água. Isso é pouca Gevurah, a bexiga tem pouca Gevurah. Ela não põe limite direito, ela vai se expandindo. Agora, se você liga uma mangueira na água, na torneira, você consegue regar o jardim inteiro. Agora, se essa mangueira for fina, mas muito fina, no limite não passa quase nada de água. E esses são diferentes intensidades de Gevurah. A bexiga, que deixa as margens expandirem indefinidamente até estourar. Uma mangueira que tem um tônus adequado. E uma mangueira tão fechada que a água não passa. Nós perdemos muita coisa se a gente vive a vida com as mãos muito abertas, como a bexiga, ou muito fechadas, como essa última mangueira. A ideia é que você tenha um pássaro na mão, que se você apertar demais, você esmaga ele. A gente não quer isso. Mas se você deixar totalmente solto, ele vai embora completamente. Não estou falando isso como a liberdade, estou falando só como tentar achar um tônus. Vamos partir do pressuposto que você, com o pássaro na mão, pelo menos nesse exemplo, está sendo bom para você e para o pássaro. Não estou falando sobre aprisionar o pássaro, não. Estou falando sobre o tônus da mão. Se ficar muito apertado, você machuca o pássaro. Se ficar muito solto, ele sai voando, vocês não vão conseguir estar juntos. Tem um tônus certo. E eu deixei para falar isso no momento em que a gente fala de Gevurah de Chesed em relação a nós mesmos. Atenção! Aonde na minha vida a falta de limite está comprometendo a minha própria liberdade ou os meus relacionamentos ou o meu crescimento? Um cara que vai pra balada toda noite, nunca acorda, vai pra faculdade, começa a tomar nota ruim e vai estar perigando de bombar, talvez ele esteja comprometendo a vida dele por falta de Gevurah. Mas um cara que não foi em nenhuma festa no ano, porque ele é obcecado por ser o melhor aluno da faculdade, ele também está comprometendo a vida dele com uma Gevurah que pode ser opressiva. Em qual aspecto da nossa vida, em qual aspecto da tua vida você pode estar comprometendo
o amor, o crescimento, a relação com os outros, por excesso ou por falta de Gevurah. Obrigado por podermos estudar juntos. Lembra de dar um like, de se inscrever no canal, ligar a sinetinha e dar uma olhada na descrição do vídeo. Lá tem um link que leva você para várias das nossas atividades que você pode se inscrever. Por exemplo, hoje à noite e quinta-feira à noite a gente vai fazer um Seder de Pessach virtual, mas você, por exemplo, pode participar com a gente. Então qualquer coisa, clica no link do canal, vem fazer uma aula aberta, ou vem participar do Seder com a gente. Você vai ser super bem atendido pela Alba, nossa querida. E é isso aí. Gente, nos vemos amanhã. Um ótimo trabalho de Gevurah Shebechesed. Hoje é o segundo dia da contagem do Omer. Shalom!